Boa noite a todos. Deus abençoe que a gente possa ter um bom momento de reflexão, até porque o tema hoje é Evangelho, não poderia ser melhor, e em particular a parábola do filho pródigo, e eu vou me valer aqui da tradução do Haroldo. Não sei quem aqui já teve a curiosidade de consultar o trabalho do Haroldo, que é muito interessante. Ele fez uma tradução do Novo Testamento direto do grego para o português. Isso é muito interessante, porque as traduções que nós temos normalmente são feitas do inglês para o português. A gente tem uma tradução mais antiga do latim para o português, que é a do Ferreira de Almeida. Então, quando o Haroldo faz esse trabalho, é muito interessante, porque a gente tem condições de ter um contato mais direto com o texto na sua origem. A partir dos manuscritos gregos, em particular os manuscritos que foram localizados agora recentemente nas cavernas de Qumran, né, no Mar Morto. Então é interessante, ele traz algumas diferenças sutis, e eu achei por bem pegar a tradução dele, até para a gente tentar voltar no tempo das parábolas, porque as parábolas elas têm uma propriedade, elas têm um significado muito interessante. A tradição judaica era uma tradição oral. Não existia texto escrito de Bíblia, não existia isso. Os textos, o conhecimento espiritual dos judeus era transmitido oralmente. Então, alguém aqui já deve ter viajado para o litoral. Aliás, eu acho que todos nós aqui já devemos ter viajado para o litoral e devemos ter trabalhado com aqueles guias. O guia... Muitos de vocês devem ter vivido a experiência de o guia contar uma certa história de cor. Uma vez eu tive o assessoramento de um guia que eu achei muito interessante. Ele começava a narrar a história. Aí eu perguntava para ele, mas esse aspecto assim? Aí ele se atrapalhava todinho. Aí ele começava de novo a contar a história. Se eu fizesse qualquer pergunta, ele parava e começava de novo a contar a história. Foi para mim um achado do ponto de vista de compreender o que significa uma tradição oral. Entre os judeus era assim. Os salmos, alguém cantava um salmo, aquilo era cantado, era música. Então quando os 72 sábios reuniram o conhecimento da tradição judaica para compilar um livro único, então nós vamos ter um trabalho de transferência de conhecimentos de uma tradição que é oral para uma tradição escrita. E mesmo esse documento ficou perdido. Mesmo esse documento se perdeu. Ninguém achou até hoje. Esses textos originais dos 70, da tradição dos 70, dos 70 sábios, que fizeram a primeira transliteração. Então a gente lida com o texto bíblico de uma maneira extremamente precária. Com toda certeza, as palavras que nós vemos atribuídas a Jesus não estão no Novo Testamento como Jesus deve tê-las dito. Primeiro que elas vêm para nós contadas por 4 evangelistas que foram considerados mais autênticos. Há inúmeros outros textos de evangelho, mas que por dificuldade de encontrar correlação, de achar elementos de semelhança, achou-se por bem ignorar e dizer, olha, não vamos considerar esses livros. E esses 4, por estarem mais de acordo uns com os outros, foram considerados então os textos canônicos nos quais a gente se baseia. Então é isso que nós temos do ensinamento de Jesus. Portanto, as parábolas são aquelas histórias que os judeus usavam para traduzir uma determinada ideia, um determinado ensinamento. Aí a nossa dificuldade é, em lendo o texto bíblico, identificar se uma determinada informação é parábola ou se uma ideia. Mas nós sabemos que essas lições, elas têm um ensinamento. E como parábola, o povo judeu usava as parábolas especialmente porque a parábola é uma história, é uma narrativa, que a qualquer tempo que a gente leia, a gente tem como tirar uma percepção diferenciada daquele ensinamento. E essa percepção vai variar, por exemplo, do meu estado de espírito naquele momento. Dependendo do que eu estou buscando naquela leitura, eu encontro um significado. Portanto, a parábola não tem um significado específico preso no próprio texto. O significado é atribuído por aquele que lê. E isso é uma das grandes riquezas da parábola. E Jesus foi
não só, já não é apenas minha opinião, é um teólogo, o nome dele é Herbert Lockyer, não sei como é que fala o nome dele direito não, mas ele tem um dos bons livros a respeito da tradição das parábolas, e ele diz: ninguém usou o recurso das parábolas melhor do que Jesus. A afirmação dele. Nós temos muitos escritores que usaram parábolas. Para quem aí é da minha geração, nós temos o Gibran Khalil Gibran, que era um excelente criador de parábolas. Mas ninguém, segundo esse nosso amigo, usou as parábolas com tanta sabedoria quanto Jesus, colocando às vezes em pequenos trechos um ensinamento que poderia ser enriquecido pela nossa interpretação a qualquer tempo. E a nossa parábola de hoje em particular, ela está situada no capítulo 15 do livro de Lucas, que foi um dos apóstolos que nem conheceu Jesus. Portanto, alguém deve ter contado a ele essa história, e ele registrou como lhe foi possível naquela época. Portanto, a gente já recebe com algumas limitações. Eu fico pensando como deveria ser ouvir essas parábolas ao vivo, e perceber até a vibração, a entonação do verbo, quando ditas por Jesus. Eu fico imaginando, é uma curiosidade, né? A gente não tem como saber isso. Quem sabe no mundo espiritual tem os registros daquele tempo lá, alguma forma que a gente um dia possa acessar. Mas o fato é que nós pegamos o que chega para nós desses ensinamentos. E nesse caso em particular, está no capítulo 15, onde segundo Lucas, Jesus está falando da misericórdia divina, do amor de Deus pelo ser humano. Do amor de Deus pelo ser humano. E aqui eu faço então minha primeira ponderação. Como é que nós tomamos conhecimento do amor de Deus pelo ser humano? Eu costumo dizer que para começo de diálogo, a gente nem sabe direito o que é Deus. Concordam comigo? Ou alguém aqui tem essa resposta de pronto? A melhor resposta que eu conheço foi a resposta que um espírito deu a Allan Kardec em 1855, 56, quando ele perguntou o que é Deus. E o espírito respondeu para ele assim: olha, Deus é a inteligência suprema. Ponto e vírgula. Causa primária de todas as coisas. Bom, essa resposta, ela abre muito mais dúvidas do que soluções, penso eu. Porque quando ele coloca a inteligência suprema, ele já tira de nós a perspectiva de um Deus que eu posso ficar consultando como se fosse meu amigo de escola. Não, é um Deus que é imanente, que está presente em tudo. Inteligência suprema, causa primária ou primeira de tudo que existe. Portanto, está na origem da nossa existência, do nosso viver. E por isso Jesus o chama de Pai. Mas o Pai que Jesus denomina, nós vamos entender que é algo que foge à nossa compreensão racional. E que nós percebemos essa presença, essa misericórdia, essa bondade, normalmente no amor de alguém que está do nosso lado. E aí, quando eu digo de alguém que está do nosso lado, eu devo incluir aí, tanto encarnados quanto desencarnados. Porque na perspectiva espírita, sociedade não é apenas de seres humanos biológicos. Sociedade, na perspectiva espírita, é uma sociedade que envolve espiritual e mundo físico ao mesmo tempo. O Herculano Pires vai usar um termo muito interessante. Ele vai dizer que nós somos seres interexistenciais, porque nós vivemos em duas dimensões ao mesmo tempo, dimensão espiritual e física. Então, quando a misericórdia divina se manifesta junto de nós, normalmente é através de alguém, através da assistência espiritual de alguém que nos quer bem estando do lado de lá. E é dessa maneira então que nós percebemos o amor de Deus cuidando de nós, porque Deus cuida do homem através de outro homem. Eu posso não compreender o que seja e como se manifeste Deus, mas eu percebo a sua manifestação na providência que faz com que tudo se encaminhe através da solidariedade, do amor ao próximo, que pauta as nossas relações. Então aí eu percebo a paternidade de Deus. E é disso que Jesus está tentando traduzir para nós,
tentando traduzir então quando ele conta as 3 parábolas que marcam esse trecho, que primeiro começa com a parábola a parábola da ovelha desgarrada. A ovelha que o pastor, tendo 100 ovelhas, descuidou, e quando ele menos percebeu, uma delas tinha sumido. E aí ele deixa as 99 devidamente cuidadas ali no aprisco, no pasto, e vai atrás dessa uma que se perdeu. O que Jesus quer dizer com isso? A quem ele compara o pastor, a quem ele compara como as ovelhas. E tendo uma delas se perdido, esse pastor vai com todo amor atrás dessa ovelha para trazê-la de volta para junto do rebanho. Jesus tem uma mensagem nessa história. E ele vai trazer a mesma ideia quando ele fala da dracma perdida, da senhora que tinha uma moeda valiosa. Eu não sei o que seria uma dracma nos dias de hoje, mas era uma moeda valiosa à época. E que essa senhora, cuidando dos seus afazeres, percebeu que havia perdido a sua moeda valiosa. O que ela faz? Acende uma candeia, e aí nós já podemos começar a perguntar por que Jesus usa a figura da candeia, se era apenas porque as casas da região da Palestina eram muito fechadas e escuras, ou se Jesus procura de alguma maneira traduzir essa ideia da luz para nós, de quem busca e que acende a luz para que a procura seja efetiva. E aí qual o significado dessa luz para nós? Acende a candeia e vai varrendo toda a casa, uma procura cuidadosa, meticulosa, para que possa encontrar essa moeda preciosa, esse bem valioso que estava perdido. E Jesus conta que ela, quando acha, comemora e chama as vizinhas e diz: olha, eu achei a minha moeda. E o que isso quer dizer para nós? Jesus vai então ser mais específico na parábola dos 2 filhos, segundo o Haroldo traduz para nós. Ou do filho pródigo. Pródigo porque não sabe administrar bem as coisas que são colocadas nas suas mãos. E aí nós vamos brincar um pouquinho com o texto, vamos procurar entender algumas expressões do texto para a gente tirar o proveito que a gente possa dele. E disse, portanto, Lucas está dizendo que Jesus disse. Outro detalhe curioso das parábolas é que elas precisam ser muito resumidas. Naquela época não tinha já, gente, celular, notebook, essas coisas. Escrever uma história dessa era um trabalho muito difícil. Se escrevia normalmente com um bico de pena. Bico de pena no sentido literal da palavra, feita de pena de ganso. E com tinta extraída de vegetais. Portanto, a gente precisa até perceber que tem muita história em uma única sentença. E aí Jesus disse, segundo a narrativa de Lucas: certo homem tinha 2 filhos. E aí começa então a construção do significado pelo contador de histórias que é Jesus. O mais novo deles, e eu já parei e falei, engraçado, Jesus, ele quis dizer alguma coisa com esse mais novo, com toda certeza. O mais novo deles disse ao pai: Pai, dá-me a porção que me cabe da propriedade. Por que será que Jesus colocou o mais novo? Será que ele queria dizer alguma coisa sobre maturidade espiritual? Por que ele não colocou o mais velho? Disse: Pai, dá-me a parte que me cabe da nossa propriedade. Ele colocou o mais novo. E aí eu me pergunto, não é exatamente a nossa inexperiência, a nossa imaturidade que nos leva muitas vezes a requisitar da bondade divina, da misericórdia divina, da providência divina, elementos aos quais nós nem sequer temos ainda direito? Porque a herança, ela é dividida após a morte do pai. E no entanto, o jovem chega e diz: Pai, dá-me a parte que o Senhor vai me destinar um dia através do processo da herança. É muito comum nós tentarmos antecipar benefícios para os quais nós ainda não estamos sequer preparados. Comum.
É muito comum a gente desejar elementos das possibilidades divinas colocadas aqui ao nosso redor, sobre os quais nós ainda não temos direito. Isso é muito comum. E Jesus coloca então essa figura para a gente refletir se em algum momento, por imaturidade, por estarmos na condição do filho mais moço, portanto ainda imaturos, estarmos tentando desfrutar de possibilidades para as quais ainda não estamos habilitados. E aí vale toda e qualquer interpretação que a gente consiga associar na nossa existência. Vale a bênção dos recursos materiais, vale alguns elementos do nosso conhecimento, vale desfrutar de relações para as quais a gente não está amadurecido e que a gente às vezes força relacionamento, proximidade, sobre a qual nós não temos direito. E aí a gente pode fazer então a interpretação que sirva para nós. Ele repartiu, ele portanto o Pai, e o Pai aqui Jesus está colocando, se a gente prestar atenção, ele está fazendo um paralelo entre a relação nossa com a bondade divina. Ele repartiu os recursos entre nós. Não muitos dias depois, reunindo todas as coisas, o filho mais novo ausentou-se do seu pai para uma região distante. E aí, cabe também a gente pensar o que significa essa região distante do ponto de vista do ensinamento que Jesus quer transmitir. O que é uma região distante do Pai? Que significado isso pode ter para nós do ponto de vista espiritual? A gente se apropriar dos bens que a bondade divina nos concede e partir para uma região distante e nos distanciarmos das nossas origens, nos distanciarmos dessa providência e desse cuidado paterno. Muitos intérpretes dessa parábola entenderam que Jesus estava se referindo a distanciar-se de Deus. E o distanciar-se de Deus, nós também temos que ter um cuidado no entendimento do que isso poderia significar. Uma vez que Deus é presente em todas as coisas, uma vez que Deus pode ser percebido dentro de nós, há como nós nos distanciarmos propriamente de Deus? Ou nós nos distanciamos quando nós nos esquecemos de que a bondade divina está ao nosso lado a todo instante. Então, na verdade, nós não nos distanciamos de Deus do ponto de vista de nos afastarmos, porque nós não temos como nos afastar do amor de Deus. Nós temos como ignorar o amor de Deus. Nós temos como fazer vista grossa ao amor de Deus. Nós temos como desconsiderar, por algum momento, que nós estamos imersos na bondade divina durante todos os instantes da nossa existência. Não adianta a gente pedir a Deus que se faça presente nas nossas vidas. Isso é imaturidade nossa. Nós temos que pedir a Deus que nos ajude a nos fazermos presentes na vontade dEle o tempo todo. É o contrário. Nós nunca somos esquecidos. Nós é que nos esquecemos. A gente talvez até nem precisasse pedir para Deus nos abençoar. Porque a bênção divina para nós ela é permanente. Nós talvez tenhamos que fazer o exercício de manter nossa ligação com o espiritual o tempo todo. Perceber que nós estamos imersos no amor divino a todo instante. Para que a gente não se esqueça em nenhum momento de que as nossas ações são orientadas, são amparadas, são auxiliadas para que o melhor aconteça. E sempre quando não acontece, não é porque não houve bênção divina para nós, é porque nós não conseguimos manter a nossa conexão com essas bênçãos divinas. Então, o afastar-se, o ir para uma terra distante, é no plano mental, no nível da nossa mente, dos nossos valores, do distanciamento que nós colocamos entre a nossa vida cotidiana e a nossa realidade espiritual. Nós distanciamos da nossa essência. E distanciando da nossa essência, Jesus traduz isso como nos distanciando de Deus. Bom, e aí a história continua então, de uma maneira
Muito interessante. E lá, distanciado da sua essência espiritual, esse jovem, portanto, dissipou a fortuna que ele pegou do seu pai, né? E o Haroldo, é interessante, a tradução do Ferreira de Almeida traduz desperdiçou. O Haroldo Dutra, ele vai fazer uma análise do texto grego e ele acha, olha, não é desperdiçar simplesmente, é mais do que isso. E aí ele troca o verbo, ele coloca dissipar. Porque desperdiçar é quando a gente não sabe usar, a gente desperdiça. Dissipar é quando por negligência nós aplicamos de maneira irresponsável os tesouros com que a bondade divina nos premiou. E a gente às vezes aplica de maneira irresponsável nossa saúde. A gente aplica de maneira irresponsável os recursos materiais com que nós fomos aquinhoados, muitas vezes no nascimento. Muitas vezes nós já nascemos em uma família privilegiada. E às vezes a gente dispersa esses recursos, a gente dispersa recursos de afeição. Muitos de nós temos ao nosso lado pessoas extraordinárias, espíritos de uma clareza espiritual, de uma percepção, de uma lucidez, que a gente dificilmente encontra. E, no entanto, às vezes a gente não valoriza essas companhias maravilhosas que a bondade divina colocou ao nosso lado. A gente dissipa esses recursos da afeição. A gente dissipa os recursos do conforto doméstico. A gente dissipa os recursos materiais. A gente dissipa os recursos da inteligência, aplicando de maneira inconsequente, sem um cuidado maior de manter essa aplicação segundo a vontade do Pai que nos confiou esses recursos, usando então a comparação de Jesus. Portanto, dissipou a sua propriedade vivendo dissolutamente. Depois de gastar todas as coisas, houve naquela região uma fome severa. E aí eu paro para pensar assim, Jesus coloca, pelo que Lucas conseguiu expressar da história, Jesus coloca, portanto, uma situação adversa e não prevista. Houve naquela região uma fome severa. Olha, todos nós, eu arrisco dizer, sem exceção, estamos sujeitos a uma mudança de cenário na vida que nos coloque numa condição de desafio que a gente nunca pensou. Eu vou citar um exemplo. Nós nos consideramos muito autossuficientes. Estamos todos aqui, a maioria de nós, salvo alguma exceção, viemos para aqui com os nossos pés, nós mesmos dominamos nossa existência. Quem de nós garante que em algum momento da nossa vida, nós não estaremos inteiramente sob cuidado de terceiros, como por exemplo Stephen Hawking, tetraplégico, numa cadeira motorizada, computadorizada. Quem de nós tem como garantir que isso não acontece? Uma senhora que para mim é referência de trabalhadora espírita, nós temos feito visitas regulares a ela na cidade onde ela mora, Dona Margarida Orbilon, em Pameri, porque ela foi acometida de esclerose lateral amiotrófica e está há 12 anos em uma cama sob cuidados dos filhos. Portanto, nenhum de nós tem como garantir que alguma circunstância imprevista não nos coloque numa condição de dependermos integralmente da misericórdia divina que se manifesta através da mão de terceiros. E é isso que Jesus quer dizer quando ele diz, olha, houve uma grande fome naquela região. Houve uma grande fome, houve uma crise inesperada, houve uma mudança súbita. E ele, esse jovem imaturo, sonhador, aventureiro, começou a passar necessidade. E aí começou a passar necessidade. Eu fiquei pensando, por que o Haroldo traduziu como necessidade e não como fome? Porque fome a gente associa muito com o fisiológico. Necessidade é um termo muito mais abrangente. E muitas vezes quando a gente se esquece da nossa natureza divina, da nossa filiação divina, da nossa condição de espírito, experimentando a vida terrena,
Quando a gente se esquece disso, às vezes a gente começa a passar necessidade. Necessidades as mais variadas. Alguém tentou traduzir o sentido de fome para fome espiritual. Até porque Jesus diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, fazendo nesse sentido um paralelo. O Haroldo traduziu como necessidade. Eu achei interessante, porque necessidades, nós temos uma gama enorme de necessidades. E nós não temos como prever que necessidades baterão a nossa porta daqui a 10, 20 ou 30 anos. Ou, você até ser mais realista, vou voltar daqui a pouco, vou pegar a estrada. Eu não tenho como dizer o que sucederá nesse retorno daqui até a minha casa. Eu não garanto nada. Eu estou por conta da providência divina em todos os instantes da minha existência. E se alguma experiência mais difícil estiver prevista, por mais que eu implore, essa experiência vai bater a minha porta, porque ela é necessária para o meu processo educativo. Então eu vejo o meu sogro evangélico, eu acho interessante, nas orações ele pede a Deus que nos livre de todos os males, né? Os males de saúde, os males da rua, dos acidentes, e ele enumera uma série de males. E eu fico me perguntando, qual de nós poupará o filho de uma lição que seja relevante para que ele consiga aprovação no vestibular, por exemplo, para direito, para engenharia, para medicina, para sociologia, seja o que for. Qual de nós vai poupar que o filho vá à escola? Nenhum de nós. O amor divino sabe da nossa necessidade na exata medida do que nós precisamos experienciar na vida terrena. E nós temos de ter tranquilidade, se alguma coisa nós devemos pedir a Deus, é aceitação. E dizer, Senhor, me abençoa para que eu saiba aceitar a Tua vontade, seja qual for a circunstância da minha existência. Seja qual for a lição que se me apresente para o meu aprendizado, para o meu crescimento espiritual. É esse o pedido que nós teríamos que aprender a fazer a Deus. E a gente às vezes fica pedindo como crianças, pedindo as coisas imediatas, esquecendo de que na condição de espíritos imortais, nossas necessidades podem ser muito maiores. Então aqui o Haroldo usa então a palavra necessidade, porque de repente nós podemos nos ver necessitados de algo que nós próprios desperdiçamos. Necessidade de afeto, quando alguém que ofertava amor incondicional por nós desprezamos, é possível. Necessidade de amor filial, quando nós descobrimos que não soubemos cultivar a amorosidade adequada entre os nossos filhos, e a gente precisa do amor filial e de repente não encontra. Necessidades, por exemplo, de explicações, para que a gente possa entender certos processos da nossa existência, e a gente percebe que esgotou, dissipou o nosso tempo, com leituras triviais, com trivialidades, sem buscar o conhecimento espiritual, que é o que vai ser decisivo na hora que a necessidade de explicações bater a nossa porta. A gente às vezes consome um tempo imenso com leitura de futilidades nos jornais, que são repletos delas. Nada contra a boa informação, da qual todos nós necessitamos. Todos nós necessitamos da boa informação, das boas análises, dos bons estudos, dos bons pensadores, às vezes até das boas anedotas, dos bons contos. Mas é muito importante que a gente não se esqueça também dos bons ensinamentos espirituais, das boas reflexões que nos ampliam a compreensão da nossa condição de espíritos transitoriamente experienciando a vida aqui na Terra. Que a gente então não desperdice os recursos para que amanhã eles não nos sejam necessários e nós não nos vejamos desprovidos de tudo. Ainda ontem nós participávamos de um culto, de uma família que eu achei lindo. Eu me senti honrado com a possibilidade. Um primo meu me convidou, Elias, faça para nós a palestra no culto em família que nós vamos realizar. Aí ele está passando por uma situação bastante difícil, e eu pensei, olha, eu acho até que eu tenho a obrigação de atender o pedido por conta disso, né? E fomos então participar do culto, que reúne em torno de umas quase 100 pessoas, da mesma família, uma vez por ano, pessoas que vêm de São Paulo, de Minas, de todos os lugares, para poder se encontrar uma vez por ano e orar juntos.
são todos espíritas, ou a maioria são espíritas. E era muito interessante a circunstância, porque esse primo meu, ele perdeu um filho há menos de 2 meses atrás, por assassinato. Um filho de 23 anos. Essa é uma das circunstâncias imprevistas que talvez a gente possa comparar com o que Jesus disse da fome, da grande necessidade na parábola do filho pródigo. Porque a gente não está preparado para perder um filho. A gente mal está preparado para devolver a bondade divina aos nossos pais. A gente ainda não está preparado nem sequer para devolver nossos pais, nossos irmãos, quanto mais um filho. E meu primo, ele vai me perdoar fazer esse comentário, mas assim, ele dissipou muitas possibilidades de reflexão e de aprendizado. Muitas. E nesse momento em que o filho experimenta essa experiência de resgate dolorosa, nesse momento ele agora precisa de explicações. E ontem a gente ficou depois do culto lá, mais de 1 hora conversando, e ele pedindo informações, ele querendo entender essa realidade espiritual. Essa realidade espiritual que esteve batendo a porta durante anos e anos, porque a esposa dele frequenta uma casa espírita. E ele, portanto, até então tinha resistido. Agora ele está frequentando, em busca de explicações. Por quê? O que é que explica um filho de 23 anos morrer de forma tão brutal? Ele não conhece essas respostas. E ele precisa, então agora ele tem sede, tem fome espiritual de explicações. Ele precisa delas. E aí ele e a filha, que também é uma estudante de biologia, uma menina moça, deve ter seus 19, 20 anos, eles agora em busca de explicações. E eu falei, olha que bênção. É preciso que às vezes a necessidade bata a nossa porta de maneira forte, vigorosa, para a gente despertar que tem alguma coisa fazendo falta. Às vezes é preciso que a enfermidade bata a nossa porta para dizer, vamos perceber que há mais questões a serem pensadas além das trivialidades do mundo. Portanto, o nosso jovem foi tocado exatamente pela necessidade. E aí Jesus usa uma figura muito interessante na parábola, de acordo ainda com a narrativa de Lucas. Ele então, partindo, associou-se a um dos cidadãos daquela região, que o enviou aos seus campos para apacentar porcos. Apacentar porcos. E aí, a gente precisa de novo voltar no contexto da parábola e entender o que Jesus quis dizer com essa figura. Por que apacentar porcos? Isso tem um significado na tradição judaica. O porco é o animal que lá no Levítico tem a orientação de que é proibido comer a carne do porco, porque ele tem as unhas fendidas. Portanto, é um animal considerado impuro pelas crenças judaicas. E nem para alimentação ele serve. Tá? E nem para alimentação ele serve. Mas na terra distante, onde as pessoas são impuras e pecadoras e não seguem os ensinamentos de Deus, lá eles chegam inclusive a se alimentar de porcos, porque são pessoas pecadoras e imundas, analisando pela tradição. Então a gente vê que tudo tem significados. E esse jovem, que era judeu, que era filho da tribo de Israel, se vê de repente nesse povo estranho cuidando de porcos, que são o animal mais imundo para a tradição do seu povo. E é ali então que ele experimenta as piores necessidades, porque até o alimento dos porcos lhe é negado. Olha que interessante. O que será que Jesus quis dizer com essa figura? E eu fico pensando em que situação nós poderíamos nos encontrar que fosse uma situação humilhante a esse nível, de ter que fazer aquilo que a gente jamais admitiria. E eu me lembro de um colega que era engenheiro do estado, e ele fez um desabafo um dia, falou, Elias, eu tive que sair, eu não dei conta. Me pediam para assinar um relatório, atestando que a camada asfáltica era de 7 centímetros, quando eu media e só tinham 3. E eu era pressionado a assinar esse relatório. Eu não suportei esse tipo de pressão. E eu saí. Eu achei interessante. Ele também conviveu com o apacentar porcos à sua maneira.
Ele também conviveu com a podridão humana à sua maneira. Porque isso muitas vezes nós sabemos que desviam-se recursos de salvar vidas para enriquecimento ilícito de pessoas desprevenidas e imaturas. Jovens aventureiros, como da parábola, que não percebem o significado espiritual da oportunidade da vida e, às vezes, se metem a cometer desatinos, percebendo e se esquecendo de que Jesus já sinalizou nos seus ensinamentos que a semeadura é livre, mas a colheita, ela é obrigatória. Nós podemos semear o que nós quisermos. Nós podemos semear o que nós quisermos. Cardos, rosas, margaridas, violetas, frutos saborosos. Mas nós seremos chamados à colheita de cada planta que nós semeamos. É isso que quer dizer Jesus quando ele diz: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Portanto, muitas vezes nós poderemos nos encontrar nessa situação de estar colhendo os frutos amargos do nosso próprio plantio. E a gente pergunta: meu Deus, e agora? E aí então é que Jesus coloca talvez o trecho mais bonito da parábola, que é quando o jovem percebe todo o seu estado de miséria moral. Miséria moral. E alguns de nós já passamos por isso. Alguns de nós já devemos ter passado por isso. A gente perceber e falar: meu Deus, não é isso que eu projeto para a minha existência. Não é isso que eu quero para essa oportunidade abençoada de que eu estou desfrutando aqui nesse mundo. E aí então Jesus usa a expressão: então o jovem caiu em si. Cair em si talvez seja o ato mais importante da nossa existência quando nós nos distanciamos da nossa essência espiritual. Cair em si. Cair em si, perceber o estado de miséria no qual nós estamos inseridos, a situação ao nosso redor e falar: o que eu estou fazendo aqui? Como eu me permiti chegar a esse estado? Como eu me permiti chegar a essa situação de fazer esse tipo de coisa? Isso não é para mim. Isso não é para mim. Como meu colega lá do estado. Isso não é para mim. Eu sou filho de Deus, eu sou filho da luz. Lá no Velho Testamento tem uma passagem que foi equivocadamente entendida como a criação da figura do diabo, que é Lúcifer. Lúcifer é o filho da luz, e que se perturba, se desequilibra e se equivoca. Nós somos filhos da luz. Nós somos criatura divina, que é Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nossa origem, a origem da nossa identidade. E a gente se vê em certas situações e fala: meu Deus, como é que eu me permiti chegar a esse ponto? É o cair em si. É o cair em si, porque nesse momento nós temos condições então de parar, analisar a situação, falar: peraí então, deixa eu entender o que é que está acontecendo. Deixa eu entender o que está acontecendo. E a gente então fazia aquele exercício que Santo Agostinho nos recomenda lá na questão 919 do Livro dos Espíritos. Qual a medida mais eficaz que o homem tem de prevenir diante das tentações desse mundo? E o Santo Agostinho responde: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Parece que Kardec não se deu por satisfeito. Olha, tudo bem, eu entendo, sei que esse negócio é lindo que você está dizendo, mas de que maneira fazer isso na prática? E aí o Espírito, a sessão era de psicografia, né? O Espírito então psicografa uma grande mensagem, uma das maiores do Livro dos Espíritos. E ele diz assim: olha, fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Todos os dias, ao final do dia, passava em revista na minha consciência tudo que eu havia feito. E perguntava se eu havia feito alguma coisa da qual eu teria que me envergonhar. Olha que interessante. E nós? Como é que nós avaliamos os nossos dias? Como é que nós tomamos conhecimento da nossa realidade para a gente poder viver essa experiência do cair em si? Porque o maior desafio nosso, em relação aos equívocos em que nós ainda estamos envolvidos, é a gente cair em si e dizer: meu Deus, isso não é para mim.
Não é para isso que eu vim a esse mundo, e eu não quero essa atitude. Não é essa atitude que eu cultivo espiritualmente desde antes de vir para esse mundo. Eu planejei minha vida, eu planejei essa existência para superar esse tipo de fraqueza e não para cair novamente. Porque a gente só percebe as fraquezas para as quais nós já temos consciência desperta. O assassino frio, ele nem teve consciência desperta ainda para o mal que ele comete. Nós, às vezes, temos consciência desperta para uma coisa tão banal quanto um ato de mentira. Mentir pode ser para nós tão vergonhoso, ou mais vergonhoso, do que tirar uma vida para um frio assassino que ainda não caiu em si. Então não interessa qual que é essa situação, mas é aquela em que nós nos vimos e que a gente diz, eu não quero isso para mim. Não foi para isso que eu vim a este mundo. E a gente cai em si. E aí Jesus coloca então outra figura maravilhosa na parábola, que é quando esse jovem cai em si, e ele diz, quantos assalariados do meu pai têm abundância de pães? Quantos funcionários do meu pai têm abundância de pães? Hein? Ou seja, quantos dos meus irmãos em humanidade estão nesse momento se dedicando a seus afazeres espirituais? Quantos dos meus irmãos de humanidade estão conseguindo caminhar com sua vida com dignidade, com segurança, com tranquilidade, e eu aqui padecendo esse tipo de situação? Hein? Então ele diz, quantos dos assalariados do meu pai têm abundância de pães, e eu aqui pereço de fome? E aí ele decide, né? Após levantar-me, irei ao meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Olha que bonita essa figura. Jesus então está apresentando para nós a figura da aceitação. Aceitarmos a nossa condição de falibilidade, aceitarmos a nossa condição de fragilidade espiritual, aceitarmos a nossa condição de alguém que está cometendo equívocos que não são para nós. E ele dizer então, né? Pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. E aí a última, faze de mim um dos teus empregados, um dos teus assalariados. Ou seja, eu reconheço que eu não tenho mérito maior do que ninguém. Eu reconheço que eu não sou melhor do que ninguém nesse mundo. Perguntaram uma vez para o Chico Xavier o que é um assassino, né? O que é um criminoso? O que é um criminoso? Ele diz, é qualquer um de nós que ainda não foi descoberto. Qualquer um de nós que ainda não foi descoberto. A gente vê e sentencia nossos irmãos que estão nas penitenciárias, e a gente se esquece que se nós tivéssemos reencarnado na mesma condição social que eles, nós também poderíamos estar lá. Nenhum de nós pode garantir que teria estatura moral para reencarnar filho de um traficante numa favela das nossas grandes cidades, e que teria estatura moral para atravessar toda a existência sem cometer um equívoco. Nenhum de nós tem como garantir isso. Eu falo porque eu vivo no ambiente da Vila Mutirão, em Goiânia. Nossa casa espírita no coração da Vila Mutirão, uma das regiões mais violentas de Goiânia. E eu vejo criaturas honrosas, imersas naquela situação, lutando como loucos para não cair nas situações diversas que a vida ali coloca para eles. Sem escola, sem assistência social, sem medicina, sem nada. E tendo que achar meios de não se comprometer com a criminalidade, que é a única fonte de renda daquela comunidade. Então, o jovem diz, pai, pequei contra o céu e contra ti. Se possível, faz de mim um dos teus funcionários, um daqueles esquecidos, um ninguém, para que eu possa então tentar reconstruir minha existência. É esse cair em si que eu acho mais interessante. E aí a parábola tem um outro pedaço que eu não vou comentar com vocês hoje não, porque eu acho que ela tem que ficar assim para um segundo momento, né? Que a gente precisa refletir nela com carinho, e aí cada um vai chegar em casa, ler a parábola inteira, e verificar que lições nós podemos tirar de cada palavra, de cada figura que Jesus então vai colocar no caminho de volta. Porque aí ele então conta o caminho de volta. Porque o interesse de Jesus não é falar da queda, é falar da volta. Porque ele está falando de como a misericórdia divina se manifesta na nossa existência.
E aí ele quer dizer assim, olha, na hora que você cair em si, né, ele está dizendo isso para nós, para quem está ouvindo, para quem está lendo, ele está transmitindo essa geração para o futuro, essa ideia para o futuro, para as gerações futuras. E ele está dizendo, olha, a qualquer momento que você sentir que você é um João Ninguém, que você caiu, que você não sabe o que fazer, entra dentro de você mesmo. E aí ele, no Sermão da Montanha, ele usa uma outra figura. Entra para dentro do seu quarto interior. Entra para dentro do seu mundo interior. E ora ao Pai em segredo. E fala com Deus que está aqui dentro. Não é Deus lá fora, Deus nos céus, é Deus dentro de mim. É um Deus que eu não compreendo, porque a filosofia do mundo não é capaz de elucidar o que seja Deus. É um Deus que eu às vezes não entendo, porque as religiões também não conseguem traduzir isso numa linguagem acessível à minha necessidade de esclarecimento. Mas é um Deus que eu posso sentir. Quando eu entro para dentro de mim mesmo e diz, Pai, eu sei que não é isso que eu quero para mim. Eu sei que não é isso que a sua misericórdia reserva para a minha condição de seu filho. E é por isso que eu te peço ajuda para que eu possa fazer esse caminho de volta. Eu sei que é uma longa estrada a ser percorrida para me colocar de novo diante da tua face, usando a tradição judaica como expressão, diante da tua face. Mas é a esse caminho que eu me proponho, Senhor. E é que Deus abençoe, que a gente tenha força para fazer a caminhada, porque todos nós em algum momento teremos alguma queda, algum afastamento, e todos nós, sem exceção, em algum momento teremos que fazer o caminho de volta. Jesus nos abençoe para que jamais nos falte força. Muito obrigado.